Jesus. Canta com os braços erguidos. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. Pão da vida, és tu, Jesus, o pão do céu, o pão do céu. Bem-vindos, queridos irmãos e irmãs, a esse nosso Pão da Palavra. Por motivos pastorais, de falta de tempo, nós andamos aí um certo tempo sem produzir esses vídeos, mas agora nós voltamos à ativa nessa partilha através da internet, mediante esses vídeos da Palavra de Deus. Então nós queremos fazer uma pequena recapitulação do que foi esse tempo comum, sobretudo aí no mês de junho, vivenciado pela igreja. O tempo comum é sempre um tempo no qual a gente medita no comum da vida de Jesus para aprender a com ele no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, construir o reino de Deus. Ok? Pois muito bem. Nós estamos sempre meditando o Evangelho de Lucas, estamos vivenciando o ano litúrgico C e o ano no qual a gente reza, medita e proclama o Evangelho de Lucas. Pois muito bem. No 9º domingo do tempo comum, nos apresentou o texto de Lucas, capítulo 7, versículo de 1 a 10, no qual Jesus cura o filho do centurião romano. Nesse texto nós aprendemos duas coisas. Primeira coisa, que a gente precisa aprender a respeitar a cultura e a religião do outro. Por quê? Jesus respeitou a cultura e a fé daquele centurião romano, enxergando nele tamanha fé que ele não via no povo de Israel. O centurião romano também respeitou a cultura e a religião de Jesus, uma vez que não queria que ele entrasse na sua casa, por saber justamente que para os judeus não era permitido entrar no convívio com os pagãos e com os gentios. Mas Jesus mesmo assim realiza essa cura, Jesus mesmo assim percebe essa bonita fé do centurião e cura o seu filho. Então a gente aprende a respeitar com Jesus o credo, as culturas das outras pessoas. No 10º domingo do tempo comum, nos foi apresentado o texto de Lucas, capítulo 7, versículo 11 a 17, no qual Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. O que está por trás desse texto é o seguinte: o cuidado que a comunidade cristã deve ter com aqueles que não têm com que se sustentar. As viúvas, os órfãos e os estrangeiros eram as três categorias de grupos sociais mais pobres e mais excluídos na época de Jesus. E aqui Jesus ressuscita o filho de uma viúva. A herança somente se passava para os homens, somente se passava para o filho. E aí o que acontece? Uma vez que o filho morreu, a herança iria para o parente homem mais próximo e essa viúva ficava a Deus dará. Ao ressuscitar o filho da viúva, Jesus, portanto, devolve a dignidade, o sustento a essa viúva. Então, com esse texto, nós aprendemos que a comunidade cristã precisa ter um cuidado todo especial para com aqueles os quais não têm condição de se sustentar sozinho. A comunidade cristã é chamada a ter uma atitude de caridade e de solidariedade para com os mais pobres. Depois, no 11º domingo do tempo comum, nos foi apresentado o texto de Lucas, no capítulo 7, versículo 36 até o capítulo 8, versículo 3, no qual Jesus perdoa o pecado daquela mulher, daquela pecadora pública que se aproxima de Jesus, chora os seus pés, banha seus pés com lágrimas, perfuma os pés de Jesus, enxuga os pés de Jesus com o cabelo. Deus nos ama não porque a gente seja bom, mas porque Ele é bom e quer nos amar, quer nos salvar, quer nos consolar. Então essa mulher fez essa experiência da gratuidade do amor de Deus, da gratuidade do perdão de Deus mediante Jesus. Através desse texto a gente é convidado a aprender com Jesus a ser sinal também desse perdão de Deus para as outras pessoas. Do mesmo modo como que Deus nos perdoa, somos chamados também a perdoar os irmãos e irmãs que nos ofenderam. Depois, no 12º domingo do tempo comum, nós meditamos Lucas capítulo 9, versículo 18 a 24. E aí nesse texto nós temos a proclamação da fé de Pedro de que Jesus é o Messias, na versão de Lucas. Vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro diz, tu és o Cristo. Pois muito bem, essa fé de Pedro é a que sustenta a comunidade cristã. Existe igreja porque existe um grupo de pessoas que acreditam que Jesus é o Messias.
Pois muito bem. E no final do texto, Jesus vai dizer que quem quiser segui-lo tem que tomar a sua cruz cada dia. Então não é somente um momento da vida, mas a cada dia, a cada instante, a gente precisa renovar o nosso compromisso de seguir a Jesus, de amar as pessoas, de sermos solidários, de procurarmos viver o Evangelho a cada dia da nossa vida. Depois, nós celebramos no último dia 30 a festa de São Pedro e São Paulo, as duas colunas da igreja. E aí nos foi apresentado o mesmo texto da proclamação da fé de Pedro, agora na versão de Mateus, no qual Jesus tem um bonito diálogo com Pedro, lhe entregando as chaves do reino dos céus, a autoridade para ligar e desligar, né? Isso significa o quê? Autoridade para governar a comunidade cristã. Pedro foi aquele escolhido para evangelizar os judeus, Paulo foi escolhido para evangelizar os pagãos, os gentios. Com Pedro nós aprendemos que nós precisamos cuidar daqueles que já pertencem à comunidade cristã e que nós temos que ser boas referências de vivência da fé para esses irmãos e irmãs que nos foram confiados na comunidade cristã, na nossa casa, no nosso trabalho, onde quer que a gente esteja. Por outro lado, nós também somos chamados a ser como Paulo, a anunciar a boa nova de Jesus para aqueles que dela necessitam, para aqueles que ainda não conhecem a boa nova de Jesus. O discípulo e missionário de Jesus perfeito, ele carrega em si tanto traços de Pedro como traços de Paulo também. Além disso, nós celebramos solenidades, festas bonitas. Nós celebramos a Santíssima Trindade depois da festa de Pentecostes. Nós celebramos Deus, que é comunhão de vida, que é comunhão de pessoas, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso que o ser humano, ele somente se realiza quando ele vive uma experiência de comunhão com as outras pessoas, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de um Deus que é comunhão de vida plena. Depois nós celebramos também a solenidade de Corpus Christi, uma quinta-feira no qual a gente dá um destaque maior à presença de Jesus na Sagrada Eucaristia. E o texto que nos foi apresentado foi a partilha dos pães na versão de Lucas, está lá em Lucas capítulo 9, versículo de 11 a 17. Com esse texto nós queremos aprender o seguinte, que aquele que participa da Eucaristia, que come do pão consagrado, do vinho sagrado, ele também precisa se comprometer com a causa daqueles que não têm o que comer. Ele precisa aprender a partilhar o pão e os bens com os mais necessitados. Só pode comungar do corpo do Senhor aquele que sabe partilhar os bens com os irmãos e irmãs. Celebramos também a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, e aí nos foi apresentado Lucas, capítulo 15, versículo 3 a 7, a parábola daquele dono de ovelhas que, perdendo uma das suas 100, ele corre atrás desta ovelha que se perdeu, resgata a vida dessa ovelhinha. Então Jesus é símbolo desse bom pastor, que entrega a sua vida em busca de salvar aqueles que estão distantes de Deus, em busca daqueles que estão sofrendo, em busca daqueles que estão desanimados na vida. Pois muito bem, essas foram as solenidades e festas que nós celebramos nesse decorrer de tempo que nós estivemos ausentes. Que esse tempo tenha sido uma bonita escola, um bonito momento de aprendizagem e de crescimento no nosso seguimento a Jesus, no nosso discipulado cristão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.